Hoje uma irmã me procurou e disse assim: vai continuar Apocalipse? Eu disse: vai, né? Apocalipse vai acontecer, tudo que está escrito lá. Não, eu estou falando, você vai continuar pregando sobre Apocalipse. Sim, né? O objetivo aí é que até o aniversário da igreja nós possamos concluir, se o Senhor assim nos permitir. E nós queremos fazer um culto especial sobre a glória de Deus, quando nós entrarmos no capítulo 21 e 22. E eu gostaria de dizer que tem a ver com esse presente que nós ganhamos aqui. Então vai ser um culto diferente, e eu estou ansiando por esse dia, não só pela volta de Jesus, como foi falado aqui, mas ansiando também nós podermos ver um pouquinho, ainda que nesse mundo, algo sobre a glória do Senhor Jesus. Nós vimos na semana passada o capítulo 16 do livro de Apocalipse, dos 7 flagelos, e quão grande livramento o Senhor dá e dará ao seu povo, né, aqueles que são dele. A Bíblia nos diz lá em Romanos capítulo 5, verso 9, que é o Senhor que nos livra da ira vindoura, e que quando vier a sua ira para experimentar os que habitam sobre a terra, a Bíblia diz que os que habitam sobre a terra são aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, eu vou pedir que você preste bastante atenção aqui hoje, que você não desvie aqui o seu olhar, não fique, mas você simplesmente preste atenção, porque hoje eu queria dizer algo, não eu, mas aquilo que está no capítulo 17, que nós vamos ver hoje, que pode ser útil na sua vida, para a evangelização de alguém, para você falar do amor de Jesus para alguém. Então, eu vou pedir que você tenha os seus olhos, a sua mente, o seu coração voltado aqui para aquilo que a palavra de Deus quer vir. E eu vou fazer uma menção especial aos nossos queridos que estão no fundo. Preste muita atenção, que essa palavra é para vocês também. Tá? Eu sei que às vezes dá uma vontadezinha de conversar aqui e ali, mas eu tenho liberdade para vocês, com vocês, pedir que vocês tenham foco aqui. Porque vocês estão em sala de aula. E as coisas que vocês vão ouvir aqui hoje, vocês podem usar na vida de muitos. Então eu vou pedir o seu foco aqui. Você já conheceu alguém que se diz, ou que disse que é ateu? Já deve ter ouvido falar alguém aqui que é ateu. Ou à toa. Mas ateu. Eu conheci muitos ateus. Eu dei aula num colégio durante 18 anos. E alguns desses jovens diziam para mim, com a boca cheia: eu sou ateu. E aí toda vez que eu escutei isso, eu sempre me perguntei, por que alguém é ateu? Por que alguém é levado a entender que tudo que nós vemos, a maravilha do corpo humano, o universo, as estrelas, uma criança correndo, uma flor, um rio que corre, um pôr do sol no mar, tenha sido simplesmente fruto de um acaso, de uma explosão ou qualquer coisa assim? E toda vez que eu penso em ateísmo, eu sempre faço essa pergunta: sabe por que alguém é ateu? A primeira possibilidade é porque esse alguém é convicto, é o ateu por convicção. E aí nós temos uma dificuldade, porque ter convicção de algo que não existe é um pouco complicado para mim. Eu consigo ter convicção de coisas existentes. Ou seja, eu creio no calor, eu creio na luz, eu creio na força da água, na energia. Energia não no sentido místico, mas uma energia, né, que a água pode gerar, assim por diante. São fatos, são objetos de estudo. Nós podemos estudar a luz, a velocidade da luz e assim vai. Olharmos um pouquinho para a água, a fórmula da água, a água que mata a sede. Então nós vemos que alguns objetos são objetos de estudo, e ter convicção sobre algo que não existe é um pouco complicado. Eu teria que partir da premissa, da tese e da antítese. Deus não existe, então a minha convicção é nas coisas que existem, e através das coisas que existem eu tenho que provar que Deus não existe, e eu acabo ficando confuso.
A segunda possibilidade é por opção. E aí nós vamos flertar um pouquinho com agnosticismo, alguma coisa assim, algumas correntes, que se há algum Deus, se há um Criador, se há alguma força superior, ela está lá e eu estou aqui, eu vivo a vida do meu jeito e eu preciso aproveitar o meu aqui e agora, porque o que vale é essa vida aqui. A terceira possibilidade é decepção. A decepção religiosa. Então, alguns na caminhada tiveram alguma decepção religiosa, e essa decepção religiosa é a maior responsável pela existência de ateus no mundo. Pelo menos a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas que eu conheci se diziam ateu por conta de alguma decepção religiosa ao longo da vida. Então, o líder religioso abusou, o líder religioso roubou, o líder religioso fez alguma coisa que decepcionou a vida dessa pessoa, e essa pessoa, então, na sua mente, decidiu não crer mais em Deus e ficou de mal de Deus. E aí ela se autodeclarou ateu. Vídeos, algumas coisas que eu vi, eu sempre vejo pessoas se dizendo ateístas, pessoas que se dizem ateus por conta de decepções com o mundo religioso. E aí eu gostaria de dizer que decepção e opção acabam dando as mãos. Porque eu me decepcionei e agora sou ateu por opção também. E decidi não crer mais em Deus, como se Deus pagasse a conta da decepção religiosa que eu tive. E eu vejo grandes pessoas, grandes intelectos, grandes pessoas do mundo acadêmico e assim por diante, atacando a pessoa de Deus e se dizendo ateus. E eu me pergunto sempre, como que alguém pode ser ateu e atacar Deus que não existe? Alguns então vão optar pela ciência. Bom, Deus não existe, eu vou para a ciência. Como se essa ciência explicasse a existência do acaso e destruísse a ideia de um Criador. E quanto mais mergulhamos na ciência, alguns aqui que estudam bastante essa área, o que nós vemos é exatamente o contrário. Uma esmagadora quantidade de evidências que refletem a glória e a mente de um designer inteligente, que nós vamos chamar de Deus. Inteligentíssimo. Irmãos, os argumentos são simples e às vezes nós nos pegamos tropeçando em coisas simples. Cerca de 70% do planeta é água. E o homem tirado do pó da terra, 70% do seu corpo é água. Você parou para pensar nisso? Que você tem volição, você tem desejos, você tem emoções, você tem inteligência. Por que eu penso? Mas, pastor, e a decepção religiosa? É sobre isso que eu queria falar em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17. Acompanha lá comigo, verso 1. Diz assim: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Lembra-se, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13, 8. Verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata,
adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, o anjo revela ao apóstolo João a aparição de uma pessoa diferente que até então não tinha aparecido aqui. Um dos anjos que derramou as 7 taças disse: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Quando a Bíblia fala em meretriz, nós não estamos falando aqui no sentido real de uma mulher, uma prostituta, mas nós vamos falar aqui de prostituição espiritual. E a Bíblia diz aqui, no próprio texto que nós lemos, a palavra abominação, algo que Deus odeia. E se tem algo que Deus odeia, é incenso estranho diante do altar dele. Babilônia, grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A mãe das meretrizes, a maioral delas e das abominações da terra. Nós vamos ver aqui então uma figura que ela vai se associar a reis e ela vai montar uma besta, e nós já vimos quem é a besta, e quando João se admira com a besta, com a imagem dela, o anjo fala: por que você se admirou? Ela já apareceu ali. Agora então essa meretriz está montada sobre a besta. E a Bíblia diz que ela está contaminada, e ela tem na sua mão um cálice, com sangue de santos do Senhor Jesus na história. Comece a pensar quem é ela. Há no Brasil, segundo o Instituto Cristão de Pesquisas, mais de 8.000 religiões diferentes. Nós temos religiões que nós chamamos tradicionais, nós temos religiões que vieram de fora. Quando nós demos uma aula de escola dominical aqui, nós já entendemos que o catolicismo foi a primeira religião de fora, e quando os portugueses chegaram, todas as etnias indígenas possuíam algum credo religioso. Presta atenção no que eu vou dizer, é importante, isso é história. Isso é um dado importante. Não existe nenhuma tribo brasileira, de índios brasileiros, indígenas brasileiros, tribos ateístas. Você sabia disso? A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Todas as tribos indígenas brasileiras e pelo mundo creem em alguma coisa. E pasmem, só na América do Sul existem 47 lendas diferentes de um homem, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, sobrevivendo num grande barco de uma grande inundação, e nesse grande barco estava essa família de 8 pessoas e os animais. Da onde eles tiraram essa história? Não existe ateísmo assim. Aí os portugueses aqui chegam, celebram a primeira missa, o catolicismo. Depois vem o protestantismo, as levas dos protestantes. Depois vem os protestantes históricos. Depois vem os pentecostais históricos, assembleia, né? Depois vem os neopentecostais. Depois vem uma série de movimentos para-eclesiásticos. Nós temos então aquilo que alguns chamam de seita. Na verdade, eu gosto de
que chamar de movimentos religiosos variados, e nós temos aí no Brasil uma salada religiosa, só aqui, de mais de 8.000 religiões diferentes. No estado de São Paulo são quase 48.000 movimentos religiosos cadastrados com CNPJ, inclusive essa igreja. E aí nós estamos lendo o livro de Apocalipse, uma grande meretriz, que tem na sua mão sangue de gente inocente. E para essa grande meretriz montar na besta, sabe o que ela fez? Ela então conseguiu aliciar várias outras como ela, para que a seguissem. E qual é o grande interesse? Presta atenção aqui no versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, realeza, e de escarlata, realeza, adornada de ouro. Tem questões econômicas envolvidas, de pedras preciosas, de pérolas, grandes riquezas. Eu quero dizer uma coisa para você, a gente fala aqui em dízimos e ofertas, em contribuições, assim ó, tremendo. Deus é minha testemunha. Não é um assunto fácil, mas eu queria dizer para você que o Senhor Jesus não disse, olha, você tem que se enriquecer, a igreja tem que ser milionária, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, tem que andar de jatinho para lá e para cá, porque eu sou filho do rei. Gente, desculpa. Foi-se o tempo em que uma única igreja detinha tanta fortuna. Hoje muitas. E eu quero dizer uma coisa, e eu falo isso com muita tranquilidade diante do meu conselho que se representa aqui. Nós fomos chamados para sermos canais de bênção, não represa. E o Senhor tem multiplicado, e nós temos multiplicado, e sendo canal de bênção para muita gente. E nós queremos mais, e eu sei que nós queremos mais. Mas essa mulher não, ela tem muitas riquezas. Ela ostenta e ela está montada sobre a besta. E essa besta quer ser adorada. E o que essa besta faz? Vai usar a mulher, por isso ela é chamada de grande meretriz. Para que ela alicie pessoas, para que adorem a besta. Ela está montada nela. A besta a carrega. Já pararam para pensar nisso? Lembre-se lá do rei, eu acho que foi Belsazar, em Daniel, capítulo 5, 4. A escritura na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, pesado foste na balança. E o que eles faziam lá em Babilônia? Exatamente isso. Eles foram lá para Israel, sequestraram, literalmente, raptaram os jovens de Israel, levaram para a Babilônia. E Daniel e seus amigos disseram assim, nós não vamos comer coisas sacrificadas a ídolos, nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. Vamos fazer um regime aqui de água e saladinha. E eles ficaram fortes. E não foi pela água e pela saladinha. Porque Deus os fortaleceu e eles fizeram uma escolha. Não se contaminar. A verdadeira religião não se contamina. Ela é pura. Ela é o Senhor Jesus Cristo na sua essência. Você consegue identificar o que nós estamos falando aqui? Quem dera eu conseguisse dar um estudo aqui sobre Apocalipse 17, trazendo dados aqui. Mas estamos fazendo em forma de sermão. Mas existe uma grande meretriz, aliciando pessoas de todos os credos para formar uma única fé, para que a besta seja adorada. E nós crentes precisamos perceber isso. Eu já disse isso aqui, vou repetir de novo. O pessoal do interior vai entender. Ninguém frita sapo com óleo quente. Joga o sapo no óleo quente, ele pula. Põe o sapinho no óleo frio. Liga no fogo baixo. Ele vai falar, aqui está quentinho. A hora que ele quiser pular é tarde, ele já está frito. Vocês entenderam? Começa devagar. As coisas vão entrando, a apostasia vai entrando devagarinho dentro da igreja. Ela vem adornada.
Se tem algo que a Bíblia descreve como sedução, é a prostituição. E a prostituição espiritual não é diferente. Vem devagar. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim que a Bíblia diz. Não é bem assim que a Bíblia diz. Vamos atualizar a Bíblia aqui, porque não é bem assim que ela diz. Vamos atualizar um pouquinho ali, porque não é assim que ela diz. Está tudo bem. A verdade é relativa. Pode. Você é preconceituoso. Eu quero dizer que o meu Deus não mudou. Absolutamente em nada, Ele não mudou. E Ele disse para aquela mulher, em João capítulo 4, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Amém. Ele quer ser adorado em Espírito e em verdade, não em mentira. Aquilo que você é tem que refletir o Deus que você adora. Misericórdia, pastor, é misericórdia mesmo. Crente tem que andar de joelho, não é de pé. É clamando mesmo. Eu quero adorar o meu Deus. O tempo está próximo. Eu quero dizer isso para você em nome de Jesus. Estão querendo brincar com você. O inimigo quer brincar com você. Ele quer brincar com a sua casa. Ele quer brincar com a sua vida. Os nossos jovens, os nossos adolescentes são bombardeados. Ele quer brincar com a sua sexualidade. Jesus não mudou. Presta atenção, Ele não mudou. Olha para Ele. Ele quer brincar com as nossas crianças. E eu fico estarrecido com as coisas que têm se levantado contra as nossas crianças. E sabe onde entra? Não é no mundão aí, não é na sociedade aí, é dentro da igreja. E nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. Em nome de Jesus, não. Lá perto de casa tem um irmãozinho, ele é da Deus é Amor. Eu gosto muito do seu Ramos. O seu Ramos era porteiro do meu prédio. Aí ele se aposentou, ele abriu uma lojinha. Posso falar porque eu gosto muito dele. Quem sabe ele está ouvindo, eu vou mandar um abraço aqui do seu Ramos. Muito carinhoso. E ele abriu então, a gente fala um barzinho, que ele vende chiclete, vende café, não vende álcool não vende essas coisas. E eu sempre passo ali, que é bem do lado de casa. Bom dia, seu Ramos, tudo bem, seu Ramos? Oi, seu Ramos, tchau, seu Ramos. Aí um dia, não sei se era com a Júlia, com o Luca, eu estava subindo para o metrô. Eu falei, vou voltar lá. Seu Ramos, Jesus mandou eu te dar um abraço. Ele me abraçou e começou a chorar, do nada. Meus irmãos, eu sinto falta desse evangelho, vocês entendem? Desse evangelho que abraça, desse evangelho que tem comunhão. Minhas irmãs da DAI que estão aqui, eu espero que vocês se sintam em casa. Vocês são irmãs em Cristo, bem-vinda. E essa mesa é para vocês também. Porque o que nos une é o sangue de Jesus. E nós precisamos viver isso. Entende o que nós estamos falando aqui? Deus não mudou? Não mudou. Eu às vezes vejo situações em que pegam a fé, estica daqui, estica de lá, aí estica da lá, para ver se dá certo, estica daqui e dali, aí então a gente dá um jeito. Vamos amoldar Jesus a este século. A Bíblia diz para nós não nos conformarmos com Ele. Deixa eu voltar para o texto aqui. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que existe uma grande meretriz espiritual, querendo abarcar toda a fé, para que a besta seja adorada. Vamos continuar a leitura? Versículo 8, ele vai explicar quem é ela. Antes de eu falar isso, nós temos 10 características aqui, né? 10 características. Primeiro, dessa meretriz. Ela tem nome de blasfêmias, 7 cabeças e 10 chifres. A besta, desculpa. Leva a meretriz, carrega, né? Caminha para a destruição após sair do abismo. Nós vamos ler isso aqui. Agora, quando nós falamos da meretriz, ela é chamada de grande, ela está sobre muitas águas, com ela se prostituíram os reis.
ela se embebeda com o vinho da sua devassidão, ela está montada numa besta escarlata, que nós vamos ver a descrição já já, ela está adornada de púrpura escarlata, de ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, tem na sua mão um cálice transbordante de abominações e com a imundícia da sua prostituição, ela carrega um nome mistério, e ela está embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. Essa é essa mulher. E se nós olharmos um pouquinho para a história, nós vamos ver sim, que ela é grande, que ela é devassa, que com ela se prostitui e fazem conchavo os reis da terra, e que ela vai montar-se na besta para ter adoração, e para que a besta tenha adoração, e a besta vai permitir isso por um tempo. Ela é riquíssima, ela é abominável, ela tem um grande mistério, e quando se fala em Babilônia, não está falando da Babilônia lá atrás, de Nabucodonosor, e ela tem na sua mão, embriagada com o sangue das testemunhas do Senhor Jesus, ao longo da história. Vocês conseguem perceber do que eu estou falando aqui? Versículo 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Presta atenção, a mulher está assentada num lugar de 7 montes. Versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade, assentada sobre 7 montes. E ela domina sobre os reis da terra. Obrigado, Marcos. É o ar que às vezes eu tropeço nele aqui. É uma grande cidade, é uma cidade grande, assentada sobre 7 montes. Entenderam? Quem lê, entenda. Alguns já pegaram. Vamos voltar. Versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 7 príncipes, dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco tempo. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, procede dos 7. Desses 7, procede um, que a Bíblia vai chamar de besta, onde ela está montada. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora, durante pouco tempo. Tem esses um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Não sei se vocês estão percebendo aqui, que há aqui agora uma conexão religiosa com o mundo político. As coisas estão fazendo assim. Eu vou pular o verso 14 de propósito. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Há hoje um grande império religioso que comanda nações, multidões, povos e línguas. Mas ela não está sozinha, há muitas outras com ela. Todas com um único pensamento, adorar a besta. E a coisa começa a entrar nos valores, na forma de adorar. Os 10 chifres, verso 16, que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Nós vamos ver isso no capítulo 18. Porque em seus corações incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus que estão escritas neste livro.
O Senhor Jesus se apresentou um dia de forma simples, pura e incontestável. Nós vimos hoje de manhã aqui com a aula do Marcos. E eu peço licença ao Marcos que saiu, mas peço licença a ele para ler um pouquinho do Evangelho de João, dos textos que foram lidos aqui hoje de manhã. Eu quero começar com um texto bem conhecido, João 3,16. Quem sabe fala comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor grande na sua origem Deus amou, de tal maneira, deixa o versículo lá para mim, Lucas. Um amor grande na sua origem, Deus, grande no seu alvo, amor, grande na sua intensidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, grande na sua ação, para que todo aquele que nele crê, grande na sua oportunidade, não pereça, grande no seu livramento, mas tenha a vida eterna, grande na sua recompensa. Religião para mim é isso, Deus amou o pecador, que deu o Senhor Jesus. Há um cântico que os jovens gostam de cantar aí, logo eu sou impuro, sou carnal, ele me amou. Outro texto que eu queria ler, que o Marcos leu hoje de manhã com vocês aí, João capítulo 8. João 8, versículo 12. Vamos ler junto? João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, vamos lá? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou, aprendemos hoje pela manhã, Yod Rei Vav Rei, é o nome de Deus, Yahvé, eu sou. Foi assim que ele se revelou a Moisés, eu sou o que sou. E Jesus Cristo disse várias vezes, nós vimos hoje pela manhã, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz agora aqui, eu sou a luz do mundo, a luz que você precisa está em Jesus. Se você não tem Jesus, você está em trevas. E preste atenção, irmãos, falamos aqui de ciência, luz é objeto de estudo, a escuridão não. Escuridão é ausência de luz, eu estudo a luz. Versículo 24, vamos lá. Por isso, vamos todo mundo? Por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que Jesus está dizendo aqui? Se vocês não creem que Ele é Deus, que Ele é Jeová, que Ele é Kyrios, que Ele é o eu sou, morte eterna. Porque pecamos contra um Deus e eternidade só Ele pode pagar. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Versículo 28. Vamos lá? Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. No cimo da cruz, no escrito de dívidas contra Jesus, escrito em latim porque era do povo romano, em grego porque era a língua mais falada na época, e em hebraico porque era a língua do povo judeu, estava escrito, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Em hebraico nós lemos Yeshua Hanusri Vul Melech HaYehudim. YHWH, nós vimos hoje isso pela manhã, que no cimo da cruz o nome de Jesus, o nome de Deus, perdão, estava lá, Jeová. Os fariseus queriam tirar aquilo de lá, da tabuleta. Jesus profetiza que quando levantares o Filho do Homem, sabereis que eu sou Jeová. Dá para entender quem veio aqui salvar você, dar a vida por você. E que alguém está tentando cegar a humanidade para isso há séculos, para que não vejam a glória do Deus vivo. Eu quero dizer para você que religiosidade não salva, quem salva é o encontro com o Senhor Jesus Cristo, porque quem salva é Ele. Mas pastor, eu sou a 7ª geração de evangélicos. Você já nasceu de novo? Pastor, eu canto no coro. Você já nasceu de novo? Você já teve encontro genuíno com Cristo? Se arrependeu dos seus pecados?
porque religiosidade é algo que Jesus criticou muito. Perdão usar sua aula, Marcos, mas você falou isso várias vezes aqui pela manhã. Religiosidade é algo que o Senhor Jesus critica. E ele conta uma parábola dizendo: Senhor, o homem orando no templo, Senhor, obrigado, porque eu não sou como aquele publicano. Eu sou demais, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sou infalível. Nós estamos pertinho, Senhor, mas um pouco eu estou igual, porque eu sou. E o publicano batia no peito. Eu imagino que Jesus deve ter visto essa cena, ou imaginou essa cena, eu não sei. Ele conta como parábola, mas as parábolas são histórias factíveis, possíveis de acontecer. E aquele publicano bate no peito. Eu fico imaginando Zaqueu ali. Sê propício a mim, pecador. Eu sou pecador demais. David Wilkerson evangelizava uma gangue em Nova York chamada Mau Mau, ou os Mau Maus. E o chefe dessa gangue era um porto-riquenho chamado Nick Cruz. E por várias vezes David Wilkerson evangelizava os Mau Maus. Para quem não lembra da história, os Mau Maus foram responsáveis pela morte da atriz Sharon Tate de Hollywood. E aí então, David Wilkerson ia lá. Muitas vezes ele tomou cusparada, ele apanhou, tomou tapa na cara. E uma vez então o Nick pega o revólver, engatilha e diz assim: pastor, é sua última chance, mostra para mim que esse Jesus é alguma coisa. David Wilkerson se colocou de joelho e orou. E na sua oração ele dizia: Senhor, faça com que o Nick veja a tua glória, o teu grande amor. E enquanto ele orava, Nick dizia: pastor, eu estou sentindo, eu estou vendo que Jesus me ama. E se colocou de joelho. Ao terminar aquela oração, Nick Cruz entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e se tornou pastor Nick Cruz. Quando David Wilkerson morreu, foi Nick Cruz que pregou em seu sepultamento. Esse é o meu Deus, é o Deus que eu creio. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o evangelho que salva. É o evangelho que alcança pessoas na rua. É um folheto que você entrega, é uma mini bíblia que você dá. A gente não tem ideia da dimensão que isso pode ter. Ou uma criança que entrega a vida a Jesus numa IBF e nós não sabemos o fruto que vai dar lá na frente. Quando eu olho que estamos no dia 4 de fevereiro de 2024 e Jesus não voltou ainda, como o Rogério falou aqui, vamos ansiar, e eu anseio também. Mas se ele não fez isso é porque ainda ele está estendendo a sua graça para que muitos o conheçam e não entre nisso que está vindo aqui. Graça sobre graça. Então pregue o evangelho, meus irmãos. O Senhor Jesus está às portas. E João capítulo 8... versículo 34, olha aí. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Nós nascemos escravos do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, sim, o filho para sempre. Sabe como muitos irmãos pararam de fumar, largaram seus vícios? Sabe como muitos irmãos mudaram de vida? Eles fizeram uma troca: Senhor, eu te dou a minha escravidão, porque eu sou escravo do pecado, e agora eu te recebo como filho amado na minha vida. Porque o filho fica para sempre na casa, o escravo não. É uma troca. Olha como ele arremata essa frase, versículo 36: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade que liberta é Jesus de Nazaré. Vocês entendem isso? No versículo 44, Jesus fala para eles, como nós vimos pela manhã, que o pai deles era o diabo. Vós sois do diabo, por isso que vocês não me entendem, e vocês querem fazer a vontade do diabo. A religião que agrada ao Senhor, não é a religião que nos agrada, mas é que agrada a Ele.
No versículo... Deixa eu só ver o versículo aqui. 41. Põe lá. Olha isso. Vós fazeis as obras de vosso pai? Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Sabe o que eles chamaram Jesus aqui? Vocês têm ideia? Aquele palavrão lá. Nós não somos filhos de prostituição. Foi isso que eles disseram. Em grego é filho de porneia. Nós temos um pai que é Deus. E Jesus, como vimos pela manhã, ele arremata: vocês são filho do diabo. Mas que Jesus disse que ele era, verso 58. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, antes do chamado de Ur dos Caldeus, sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Ele disse: eu sou. Jesus já existia antes de Abraão. É ele que chamou Abraão. A religião montada sobre a besta é um domínio político e mundial, mas com religião por trás. Até o mais ateu, presta atenção no que eu vou dizer, até o mais ateu torna-se religioso e adorará a besta um dia, porque a besta tem uma coisa em mente: tirar da frente tudo que se chama Deus ou objeto de culto, ao ponto de se levantar contra a própria prostituta que está sentada em cima dele. Ele vai querer adoração exclusiva, porque em tudo ele imita o Deus vivo. Eu estou terminando dizendo que este império religioso, universal, rico, abastado, explorador, que ao longo da história bebeu dos governos, se prostituirá um dia também com a besta, mas será destruído e desprezado pela própria. Eu queria terminar com Apocalipse capítulo 17, o versículo 14. E nós vamos participar da ceia do Senhor. Lembra o contexto. A grande meretriz montada na besta. Todo mundo junto. O que eles querem fazer? Verso 11, a besta que era e não era, procede do 7 e caminha para a destruição. Verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Eles têm uma intenção: nós vamos pelejar contra Jesus. Nós queremos a destruição desse Jesus, porque ao longo da história, nós cegamos as pessoas para esse Jesus. Nós destruímos a palavra do Senhor Jesus, e muitos mártires perderam a vida, traduzindo a Escritura, entregando a Bíblia, contrabandeando a Bíblia. Muitos deles. Então agora, não podendo destruir a Bíblia, eu posso perverter a Bíblia, eu posso cegar as pessoas para a Escritura e me enriquecer para que a besta seja adorada. E eles vão pelejar contra o Senhor Jesus. Mas o que vai acontecer? O Senhor Jesus os vencerá, porque Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, e vencerão também juntamente com Ele os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. E eu estou me referindo a você e a mim, se você crê nele. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te use. E eu termino com aquela pergunta: você já conheceu algum ateu? Pode ter certeza, porque é por decepção ou por opção. Você sabe o que falar para ele, porque esse livro ainda é palavra cortante, ainda nos dias de hoje. Que Deus o abençoe e o guarde. Amém?